O mercado de carne foi marcado pela queda do arroba do boi gordo e vamos entender os motivos. Os preços na arroba do boi gordo caíram durante o mês de maio. Nas principais praças de produção e comercialização do país, a queda foi sentida. O analista das safras e mercado, Fernando Iglesias, explica que os frigoríficos exerceram pressão durante todo o mês, testando patamares mais baixos na compra de gado junto aos pecuaristas. O mês de maio foi um mês de pressão sobre os preços, um mês em que os preços acabaram recuando de uma maneira bastante agressiva, mas nada além daquilo que a gente já imaginava para esse período. O segundo trimestre do ano é aquele ponto em que o mercado atinge o seu auge de oferta. O volume de animais ofertados cresce de uma maneira bastante significativa por conta até da perda de qualidade da pastagem. O analista ainda destaca que a frente fria que chegou em diversas regiões produtoras também está entre os fatores que interferiram nesse preço, assim como os embargos temporários da China também refletiram nesse mercado. Segundo o Fernando, os embargos geraram turbulência e acabaram por moldar o comportamento dos frigoríficos na compra do gado. Os frigoríficos conseguiram compor as escalas de uma maneira bastante satisfatória, conseguiram exercer pressão sobre o mercado de uma maneira muito consistente, muito agressiva. Tem que colocar também que tivemos ruídos causados pelos embargos temporários impostos pela China. Tivemos várias unidades frigoríficas brasileiras que foram embargadas pela China no mês passado, e isso vai gerando turbulências no mercado, vai moldando o comportamento dos frigoríficos exportadores na compra de gado, e foi outro elemento importante de pressão para justificar essa queda dos preços agora em maio. Para o próximo trimestre, a expectativa está na continuidade da pressão sobre os preços no mercado. Ainda de acordo com o analista, os frigoríficos seguem confortáveis com a escala atual, mas com perspectiva de alta nos preços em função de alguns fatores específicos. Os frigoríficos ainda estão muito confortáveis em relação à escala, com uma posição bastante adiantada, e com isso vão tentando aí comprar a níveis mais baixos, tentam seguir nesse mesmo ritmo de baixar os preços. Mas isso é momentâneo. Tem alguns fatores que levam a crer aí que nessa próxima virada de mês, entre junho e julho, já há mais elementos que vão justificar a alta dos preços. Temos que considerar nesse escopo o final do lockdown na China, por exemplo, a China retomando as atividades de uma maneira mais regular, mais normal, o Porto de Xangai está operando próximo da sua normalidade, não está num ritmo lento como acontecia durante o lockdown. Isso é importante. Talvez flexibilize essa política zero que a China tem em relação à Covid-19, em embalagens, etc. Com a China retomando a sua normalidade, a tendência realmente é que haja mais elementos de alta dentro do mercado do boi. Vai ter essa perspectiva de alta de preços em função desses fatores. E lógico, conforme nos aproximamos da eleição, a tendência é que o real opere um pouquinho mais desvalorizado. Com isso, as commodities brasileiras se tornam mais competitivas internacionalmente, incluindo a carne bovina. Nesse sentido, os frigoríficos que operam aqui na exportação vão ter mais condições para pagar mais por essa arroba do boi gordo, vão ter condições de subir esse preço do boi e pagar um pouquinho mais caro por ele. Vamos trazer agora as notícias que foram destaques no portal Play no Agro durante a semana. O preço do milho no Brasil tem deixado produtores rurais em alerta. De acordo com o especialista de mercado, Vladimir Brandalize, a guerra da Rússia contra a Ucrânia é um dos principais motivos. A Ucrânia era esperada que começaria a liberar, embarcar milho na exportação, tanto milho como trigo, que a Ucrânia é importante. E agora voltou ativa a guerra lá, então Putin voltou a bombardear ali a região de Kiev, alguns outros locais, até portos ali do leste da Ucrânia, onde que poderia ser embarcado milho e trigo, e foram bombardeados aí nos últimos dias. Então isso acabou tirando os navios que poderiam ir para o Mar Negro para carregar cereais ali ucranianos. As empresas, os armadores, donos dos navios, não querem colocar navio ali no Mar Negro por temer ali a segurança. Então a oferta de navios ela caiu muito, o frete daquela região ficou muito caro, inviabiliza os negócios, e aí a Ucrânia, que deveria estar voltando a exportar grãos, praticamente está parada. Isso fez o mercado internacional voltar a puxar, né? Puxou forte na linha do trigo, que ajuda a puxar milho, puxou milho também em Chicago.
Além da alta dos preços, as negociações do grão também seguem atrasadas e registram apenas 30% da safra negociada contra 50% do ano passado. Esse ano nós temos aí uma safra que foi muito afetada pela seca, pelo frio também, no caso do Paraná, e seca nos demais estados. Mas como nós estamos com uma área recorde histórica, aí perto de 17 milhões e meio de hectares, nós tínhamos um potencial inicial de colher mais de 100 milhões de toneladas. Isso foi afetado pelo clima, então hoje se aponta aí na faixa de 80 milhões de toneladas, um pouco acima. O mercado do milho é global, com produção de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas e envolve as principais praças como Estados Unidos e China. Diferente dos problemas enfrentados em 2021, este ano, embora esses atrasos, o mercado estará atrativo para os compradores. No ano passado, nós tínhamos uma safra de 60 milhões, consumimos 40 no segundo semestre, e aí nós precisamos importar milho, né? Então acabou dando mais fôlego para as cotações, porque nós já tínhamos, antes de colher a safra, 50% negociado. E quando veio a colheita, estava sobrando 30 milhões de toneladas para serem negociadas, e a demanda do segundo semestre é 40 milhões. Então tivemos que importar milho, tivemos que usar estoques, tivemos que usar outros produtos alternativos, como o sorgo, né? Esse ano também o sorgo cresceu bem, a área plantada. Alguns usaram até arroz aí para ração, no caso da substituição. Há alguns casos do sul usou trigo. Esse ano não, esse ano nós estamos aí com uma safrinha, mesmo com problemas, uma safrinha grande, vai atender a demanda, tem muito para negociar. Então nós estamos numa situação um pouco mais confortável para a indústria de ovo, frango, leite, suínos, todo esse segmento de ração que precisa de milho. Com o desabastecimento do produto vindo da Ucrânia, a China, como maior importador de milho, passou a fazer acordo em territórios brasileiros. Normalmente não importavam milho brasileiro, sempre davam preferência de milho americano através de acordos com os Estados Unidos e milho ucraniano, em função de que sempre foram os chineses que financiaram a safra ucraniana. Então era desses dois locais que eles compravam milho. Agora eles estão vendo que a crise lá na Ucrânia com a Rússia complicou esse ano, vai ter uma safra menor, e aí o Brasil também começa a aparecer como uma alternativa aí para vender também milho para a própria China, né? Nós já temos aí dezenas de clientes na área de milho, e a China é mais um, mas a China é importante porque é o maior importador mundial, então para nós é importante, né, ter fluxo de venda. Brandalize ressalta que o segundo semestre será favorável para o setor. O segundo semestre vai ser um pouco mais confortável aí para o segmento de ração. No caso do milho, vai dar uma tranquilidade no abastecimento, né? Esse ano nós temos uma safra que vai atender consumo interno e exportação, né? Os dois lados. Isso é benéfico para o consumidor brasileiro, né? Que não vai sentir tanta pressão de alta no frango, no ovo, leite, esses produtos que dependem do milho. E também o produtor vai poder buscar exportação aí para aproveitar essas cotações interessantes que tem no mercado mundial. Então, é um ano bom para o setor do milho. Poderia ser melhor se não tivesse tido a seca nas lavouras, poderia ter colhido teria uma safra maior, mas mesmo assim será um ano bom aí para o segmento e bom para o mercado brasileiro, né? O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, no @LuizaNogueiraTV e também no portal do Play no Agro, playnoagro.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau.